Gente, olha, boa notícia. A gente gosta também de contar boas notícias. A gente está falando tanto de pandemia, tanto de coronavírus. E para dar um alívio nos leitos de UTI, presta atenção. A gente, nas últimas palavras, as palavras mais buscadas na internet são leitos de UTI. Pode digitar lá no Google. O Senai, aqui de Mato Grosso do Sul, o Senai consertou de graça 2.009 máquinas, pessoal. 2.009, 2.009 respiradores pulmonares que estão sendo devolvidos a instituições de todo o Brasil. Aqui em Mato Grosso do Sul, 78 aparelhos, 78 respiradores já foram entregues, para 18 cidades aqui do estado. Mariana Ossenberg está do lado de fora. Mariana, eu fiquei curioso, a gente conversou agora há pouco e eu queria ver, esses respiradores, como que funcionam, como que o Senai faz essa arrumação. Boa tarde para você. Oi, Rodrigo, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, eu estou aqui com um respirador que acabou de chegar lá no Senai para passar por esse conserto, por essa manutenção. Esse respirador, por exemplo, é de um grande hospital aqui de Campo Grande. Ele vai passar ainda por uma triagem, já passou pela primeira etapa ali no Senai, que é a higienização, passa agora por uma triagem e depois uma manutenção completa no que precisar. Rodrigo, como você já disse, mais de 70 respiradores passaram por essa manutenção ali no Senai. E quem vai conversar comigo é o Thales, o gerente do Senai. Thales, normalmente esses respiradores chegam até o Senai de que forma? A gente vê aqui que esse ainda não passou por uma triagem, mas normalmente o que vocês encontram nessa triagem? Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. A gente tem encontrado nos equipamentos que estão chegando no Senai variadas necessidades. Tá? Desde uma simples... um simples teste, uma confirmação de funcionamento, para uma posterior calibragem que todos precisam ter, uma calibragem, um teste de segurança elétrica que é necessário para ser devolvido para uso. Então, desde um simples teste de um equipamento que estava parado até consertos mais complexos. Basicamente, a gente tem aqui circuito elétrico, fonte, bateria, que ele precisa funcionar em caso de falta de energia ou durante um transporte de um paciente. O circuito pneumático, que é o circuito de ar, onde tem a entrada de ar e de oxigênio para que o respirador, o ventilador faça esse controle para assistir o paciente na respiração. E temos também o circuito eletrônico, então todas as placas, os displays e os botões, os ajustes. Além de acessórios que são os circuitos pneumáticos. Thales, vocês já consertaram mais de 70 respiradores, o que torna aí Mato Grosso do Sul o sexto em conserto e manutenção desses respiradores pelo Senai. Bom, você já disse como geralmente esses respiradores chegam, mas de que forma eles saem completamente renovados? Porque a partir dessa manutenção já foi permitido reabrir quase 9 UTIs em todo o estado? A gente eu estava vendo aqui, os vídeos da gente trabalhando com os primeiros, cada um era uma vitória, mas o aprendizado fez com que a gente chegasse num volume bem superior a inclusive que a gente tinha mapeado aqui no estado. Então, se o Senai entregou 2.000, só que no estado a gente já chegou no número de 91 hoje recuperados e a gente deve fechar essa semana com 85 entregues. Então a gente está indo aí a nossa meta é chegar nos 100 entregues, que inicialmente a gente pensava em 70. E, bom, sair é um serviço muito delicado, porque exige um cuidado e uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que depois da nossa manutenção, ele é feito um teste por uma empresa especializada externa que faz a calibração e faz as análises e comprova que o equipamento está apto ao uso. E também teste de segurança elétrica para não permitir nenhum problema no uso no hospital. Eu queria saber quem são essas pessoas que ajudam nessa manutenção, Porque você estava me falando que vocês não tinham experiência com esse tipo de equipamento. Realmente o desafio foi esse, Por mais que o Senai tenha expertise em indústria, em máquinas, a gente nunca tinha trabalhado com equipamentos hospitalares. A gente teve uma sorte aí, de ter na equipe um agradecimento especial aí ao engenheiro Thiago Alfonso, que é um engenheiro do nosso time de consultoria lá do Senai Empresa, que já trabalhou com esse tipo de equipamento, com manutenção, com instalação, então
ele foi muito paciente e ajudou bastante. A gente trabalhou fim de semana, sábado à noite, no início, né, que a demanda estava muito grande. Tivemos também duas importantes colaborações, que foi da Ana Maria, uma engenheira eletricista que trabalha na aeronáutica com equipamentos eletrônicos e já trabalhou também em hospitais, na engenharia clínica, e uma pessoa, o Júlio, da Iagro, que trabalha com higienização e ajudou muito no processo de triagem, desinfecção. Você que está ali, que vê, né, é um equipamento assim que a gente poderia dizer tão simples, né, mas que traz uma ajuda essencial aí para quem precisa, né, Thales? Infelizmente, as situações de Covid críticas afetam a capacidade pulmonar. E esse equipamento, ele tem que ser bom o suficiente para entregar o ar na quantidade, na pressão, volume, no tempo necessário para o paciente, mas ele não pode entregar além disso e agredir, né? Então, a gente vê como se fosse uma bexiga o pulmão. Então, a gente colocar demais, a gente estoura essa bexiga, e a gente colocar menos, a gente não chega na pressão que precisa. Então, um equipamento apto para o uso, junto com uma boa uso pelos médicos, enfermeiros e fisioterapeuta, que é muito importante nesse uso, faz com que ajude aí a recuperação dos pacientes. E o trabalho de vocês é tão essencial, né? Porque, como você disse, não pode ser nem mais e nem menos, tem que ser na medida correta, então é um trabalho muito minucioso. E por isso que depois de toda a manutenção que a gente faz, ele passa por uma certificação de calibração com análise dos gases. Então, nessa certificação, a gente atesta que o respirador está entregando e está recebendo, né, a quantidade, o volume, a vazão de oxigênio que precisa. E ainda, quantos respiradores serão entregues por essa iniciativa, né, por esse projeto? A gente agora vem recebendo aqui respiradores backup, como a gente entregou vários, alguns que estavam lá em uso também estão vindo. A gente espera aí que não deva passar de 150, a gente está com 129 hoje. Então, e poucos, né? A gente teve uma taxa de inservíveis, né, que não tiveram condição de reparo de 6%. Então a gente está e proporcionalmente a gente foi o estado que mais recuperou versus leito disponível. Vou pedir para o Maurício aqui mostrar com detalhes para a gente, Thales, um respirador, né? É um equipamento muito interessante de se trabalhar, acredito que foi muito importante para vocês essa iniciativa, né? A gente que trabalha com máquina, com equipamento, já tem apreço por máquinas que conseguem realizar algumas tarefas. E essa tem a questão da nobreza, né, da tarefa do respirador, e a questão da complexidade também, né? Um equipamento que você alimenta com ar e ele processa tudo isso e entrega para o paciente uma assistência à respiração. Muito obrigada, Thales. Então fica aí, Rodrigo. Olha, a gente trouxe aqui um equipamento que ainda vai passar por uma manutenção, por uma triagem lá pelo Senai, que já ajudou a abrir 9 leitos de UTI em todo o estado. Rodrigo. Obrigado, Mari. Parabéns ao Senai, parabéns aí ao Thales. Mande um forte abraço, gente. Olha que bacana, né? A meta aí do Senai, gente, é levar 100 respiradores, né, consertados para os hospitais aqui do nosso estado, nesse momento tão difícil que a gente precisa, né?